A Boa Semente do Dia, com Rodrigo Ferreira. Você sabe qual a diferença entre cruz e fardo? São coisas distintas. Jesus disse um dia que era preciso a gente carregar a nossa cruz, se quiser seguir a Ele. Mas também Ele disse no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim vós todos que estáis cansados, debaixo de um fardo pesado eu vos aliviarei. Joga fora o fardo pesado. O meu jugo é leve e o meu fardo é suave, o Senhor falou. Então, por aí a gente percebe que a diferença entre cruz e fardo. Você vai dizer assim, não, as duas coisas são pesadas, as duas coisas são difíceis de carregar, um fardo, uma cruz, mas são coisas que têm essencialmente diferença. O que é cruz? Cruz é condição e fardo é peso. Como, por exemplo, uma coisa simples para você entender. Jesus não é o Salvador, Ele não assumiu a cruz que era nossa, no nosso lugar, para nos salvar. E como Salvador, Ele deu a vida por nós. Então Ele assumiu a condição de Salvador. Ele assumiu essa condição. Quando Ele se fez carne, Ele assumiu a condição de ser humano. Ele assumiu essa condição. Ser pai é uma condição, ser mãe é condição. Ser esposo, esposa, ser jovem é uma condição. Ser viúvo é uma condição. Agora não precisa ser pesado. Você pode viver uma vida tranquila e leve. Seja leve, meu irmão. A minha filha sempre fala isso. Pai, a vida é leve. E de fato, como presente dom de Deus o peso está nas coisas do mundo, está nas preocupações, mas você não precisa ficar carregando esse fardo. É preciso a gente entender isso. Cruz é condição, fardo é peso. Por exemplo, você é casado, ou você é casada, então você tem aí a sua cruz. Não é para você achar isso uma coisa medonha, esquisita, mas o seu marido é sua cruz, a sua esposa é sua cruz, mas não no sentido maldoso, de coisa ruim. Não, é condição. O meu marido, a minha esposa, meu filho, minha filha, meu pai, é minha condição. E eu vou ter que cuidar dele. Agora não precisa ter peso. O que é peso? Peso é ciúme, competição, inveja, é falar mal. Peso é mágoa, ressentimento, traição, isso sim, né? Adultério, infidelidade, e isto é peso, isto pesa, isto faz com que a gente não tenha força para carregar a cruz. E às vezes tomamos as decisões erradas, hein? Nós deixamos o fardo, aliás, deixamos a cruz e ficamos com o fardo. A pessoa fala, não aguento mais essa pessoa aqui, vou deixá-la para lá. Em vez da gente deixar o egoísmo, deixar a chatice, deixar a mágoa, a gente deixa a pessoa. A gente deixa a cruz e continua com o fardo. Então, por exemplo, o fardo é um ciúme, é um fardo, não é verdade? Então, em vez de eu deixar o fardo, eu deixo a pessoa. E aí, eu não entendo isso. Você deixa a cruz e fica com o fardo e vai continuar tendo ciúme. Então, é preciso a gente tomar essa decisão. A cruz a gente não deixa, a gente carrega. Santa Catarina de Sena, ela um dia rezou ao Senhor e falou assim, Jesus, em nada alivia o peso da minha cruz, apenas dá-me força para carregar. Olha que lindo isso. A minha condição é a minha condição. Você que é jovem, que tem a sua condição de estudante, está fazendo faculdade, está trabalhando, você fala, meu Deus, como está difícil, eu estou cansada. Ok, é a sua condição, ela vai passar, pode ser outra condição um dia. Como um dia eu fiquei viúvo, eu estava casado, depois fiquei viúvo, aí tive que criar minha filha sozinha, sem minha esposa, é uma condição. Hoje eu sou casado novamente, eu estou na condição de casado, e eu não posso levar peso para isso, tristeza, angústias, preocupações exageradas. Olha, a vida é linda, a vida é bela, leve, não tenha esses pesos com você. Por mais que a gente tenha que carregar a nossa cruz, e claro, a nossa cruz tem suas responsabilidades, dores e sofrimentos, mas por favor, não fique levando fardos. E hoje a oração que nós fazemos juntos é essa, Senhor, em nada alivie a cruz que eu tenho que carregar, a minha condição. Apenas dá-me força para carregar, para eu ser um bom marido para a Adriana, para eu ser um bom pai para os meus filhos, para eu ser um bom pregador, um missionário, para eu ser um bom cristão, um bom filho para a dona Geni, para o seu José, um bom irmão para os meus irmãos, né? Não precisa ficar carregando fardos. Os fardos você deixa, a cruz você leve. Que Deus te dê força, muita força, para você levar a sua cruz e viver bem a sua condição. Esta foi a Boa Semente do Dia para os amigos da Boa Semente.